Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos hoje, meus irmãos, dar continuidade no Evangelho segundo São Mateus. Hoje nós faremos os capítulos 25 e 26 do Evangelho segundo São Mateus e que o Senhor nos dê a graça de mergulharmos mais uma vez nesse dia o nosso coração na santa palavra de Deus, né? Eu não sei aquilo que se passa no seu coração nesse dia, não sei o que você está vivendo, mas todos nós temos tribulações, né? Todos nós temos dificuldades, mas nós precisamos recobrar a nossa força em Deus e saber que independente daquilo que nós passarmos neste mundo, Jesus está conosco. Ele está perto de nós, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de tudo. Então recobremos a nossa confiança no Senhor neste dia. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Mateus 25 começa com a parábola das 10 virgens, essa parábola que fala tanto ao nosso coração. Então vamos meditar juntos. Jesus diz: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com suas lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Então, do que essa parábola está falando? Ela está falando da segunda vinda de Jesus, né? Ela está falando dessa vinda do Senhor, dessa segunda vinda do Senhor. E aí vai fazer aqui uma comparação. Jesus vai comparar o reino dos céus com essas 10 virgens, né? E ele diz que tinham 5 prudentes e 5 imprudentes ou tolas, conforme diz aqui. E elas têm pouca diferença entre elas, se a gente for reparar. Não existem grandes diferenças entre essas 10 virgens, né? Eram 10 virgens, todas elas tinham lâmpadas, todas elas estavam com as lâmpadas acesas, todas elas, devido ao atraso do noivo, do esposo, todas elas dormiram. Aqui a gente tem que entender que são convidadas para as núpcias, né? E eu já disse aqui outras vezes, né, que na missa a gente entende bem isso quando diz que nós somos os convidados para as núpcias do Cordeiro, né? Nós somos os convidados. A igreja é a noiva. Jesus é o noivo, né? Nós somos ao mesmo tempo a igreja, né? Porque nós somos a noiva, né? E Jesus vem desposar a nossa alma, né?
Ao mesmo tempo nós somos convidados para essa ceia nupcial. Mas então, tinha pouca diferença, como eu estava dizendo. O noivo demorou para chegar. Que é muito aquilo que muitos de nós pensamos nesse tempo. Nossa, mas Jesus está demorando, tem 2000 anos já de igreja, não voltou até hoje. Será que ele vai vir? Será que não vai vir, né? E a gente vê que elas dormiram. As 10, não foram só as 5 tolas que dormiram, não. As prudentes e as imprudentes dormiram. E a diferença foi a quantidade, a reserva de óleo. O que faz a diferença aqui nessa parábola é isso, a reserva de óleo. Existem várias explicações aí, teológicas, exegéticas, mas eu queria que a gente pensasse de uma forma simples, né, em nós aqui, que a gente entrasse nessa palavra. E eu queria hoje me deter em uma realidade, que as tolas, elas pediram as outras, as prudentes, que dessem óleo para elas, que repartisse óleo com elas. E aí a gente até pensa assim, que as prudentes eram egoístas. Por que elas não deram um pouquinho de óleo para essas meninas aí, gente? Né? Mas essa palavra fala isso para dizer o quê? Que no final de tudo, a gente não vai poder pegar emprestado do outro. Entende? A gente não vai poder parasitar a fé do outro, a gente não vai poder parasitar a vida de santidade do outro, a gente não vai poder parasitar as escolhas acertadas do outro. Se tiver faltando óleo para nós, a gente vai ter que se virar nos 30, não vai poder faltar óleo, não vai poder faltar óleo, né? Por quê? Porque enquanto a gente vai buscar, peraí que eu vou buscar óleo, peraí que eu vou consertar minha vida de oração, peraí que eu vou começar a ir à missa, peraí que eu vou buscar o Senhor, peraí que eu vou acertar aquilo de errado que eu tenho feito, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de conversão, né? Eu falava sobre isso ontem, a gente protelar a nossa conversão é um perigo, é um risco, porque a gente pode morrer hoje, porque Jesus pode voltar hoje, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Que às vezes a gente passa a vida inteira dependendo da vida espiritual de outros. Eu não estou dizendo aqui da vida em comunidade, né? Nós somos chamados, todos, de alguma forma, a vivermos em comunidade, né? E nós sustentamos uns aos outros pela oração. Quando a gente reza pelo outro, a gente está sustentando o outro. Mas o outro precisa rezar. Porque se ele não rezar, o negócio não vai dar certo no final para ele, né? Mas a gente sustenta uns aos outros pela oração. Isso é muito bom, isso é louvável. A gente anima o outro também, o outro nos anima. A gente está desanimado, vem o outro e fala, não, força, vamos, coragem, né? E a gente se levanta, a gente vai, a gente faz o mesmo com os outros. Então isso tudo é louvável, isso é bom, né? Somente que a gente não pode ficar sempre como se a gente estivesse sempre no limite. Essas virgens tolas, elas estavam no limite de óleo delas, entende? Então assim, o que significa isso? Fazer o mínimo possível para entrar no céu. Eu não posso passar a minha vida inteira fazendo o mínimo possível para entrar no céu. Porque é muito arriscado eu perder o céu. É muito arriscado Jesus voltar e eu não ter óleo suficiente porque eu estava sempre com o mínimo. É andar com o carro na reserva, não é? É andar com o carro na reserva, é querer ir com o carro na reserva para algum lugar mais longe. Não, meu carro está na reserva, eu vou para Belo Horizonte, vai dar tudo certo, né? Então a gente não pode viver a nossa vida espiritual na reserva. Eu rezo bem pouquinho, porque tá bom, né? Eu faço um pouquinho de esforço, mas bem pouquinho, né? Eu já larguei alguns pecados, isso aí tá bom, não precisa nem largar mais não, porque tá bom. Eu conheço Jesus, tá bom, né? Eu já fui lá naquele grupo uma vez, rezei lá, tá bom. Eu vou à missa de vez em quando, tá bom, né? E a gente não deve nesse momento olhar para o outro, mas olhar para mim. Eu preciso olhar para mim e falar, Charlene,
Não seja hipócrita. Você está no limite e eu tenho que parar nessa quaresma e olhar na minha vida espiritual o que é que está no limite. E eu preciso ir ultrapassando os meus limites, né? Isso é legal, né? A gente vê esse pessoal que trabalha com Olimpíadas, com essas coisas assim, esses atletas, eles estão sempre ultrapassando os seus próprios limites. É maravilhoso ver isso, né? Aquele esforço todo dia, aquele treino incessante, horas de treino todo dia, e aí eles vão ultrapassando os próprios limites, ultrapassando os próprios limites, né? Porque eles querem ganhar ali a medalha, eles querem ganhar ali a taça, eles querem ganhar ali o prêmio, né? Nós também estamos lutando por um prêmio e a gente precisa estar nessa corrida boa de todos os dias lutar e tentar um pouco mais, ser um pouco melhor, ser um pouco mais santo, rezar um pouco mais, buscar um pouco mais, ser mais amigo de Jesus, ouvir mais a Jesus e a vitória. Nossa, consegui vencer isso aqui, que legal, bacana. É isso, né? Para que a gente possa ser as virgens prudentes, né? Para que a gente possa ser, então, estar com o coração preparado para as núpcias do Cordeiro, que a gente possa estar preparado para o banquete do Cordeiro, né? Vamos continuar, senão a gente não dá conta, porque é enorme esses 2 capítulos, eu estou só na parábola das 10 virgens ainda. Parábola dos talentos. Será também como um homem que, tendo que viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois ele partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2, mas o que recebeu apenas 1, ele foi cavar na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu contas a eles. O que tinha 5 talentos falou: Senhor, toma aqui outros 5 que lucrei. O que tinha 2 disse: Senhor, toma outros 2 que lucrei. Aquele que tinha só 1 disse: Senhor, no versículo 23, não, 23 não, 24, veio por fim o que recebeu 1 só talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, recolhes onde não espalhaste, por isso eu tive medo, fui esconder o teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. E aí o Senhor responde: servo mau e preguiçoso, você devia ter colocado meu dinheiro no banco, pelo menos eu ia voltar, ia ter rendido alguma coisa. E aí ele disse: tirai-lhe este talento e dai ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, aqui também é uma parábola que vai falar desse final dos tempos, né? E que vem dizer desse julgamento final. E também esses 3 a quem foi dado talentos, eles são muito parecidos, né? Porque digamos que eles foram considerados dignos pelo Senhor de receberem talentos. O Senhor confiou talentos a eles. O Senhor confiou neles, né? Talento aqui era dinheiro, mas a gente pode aqui trazer para nós como dons, como talentos no sentido de dons, né? E aí esse Senhor, então, ele confiou nos 3. Ele sabia, claro, quando ele deu 10 para aquele que ele deu 10, ele sabia. Quando ele deu 5 para aquele que devolveu 10, né? Deu 5 para aquele que devolveu 10, ele sabia que ele deu 5 para ele, porque ele tinha a capacidade de fazer aqueles 5 multiplicar, né? Ele deu 2 para o outro porque ele sabia que aquela era a capacidade daquele, né? Mas confiou nele, deu 2. E o fato de ter dado 1 para aquele último significa que ele ainda confiava nele. Ele sabia que talvez ele não teria capacidade de administrar 5 como aquele outro, mas ele teria plena capacidade de administrar 1. E ele dá segundo a capacidade de cada um. Ele não dá mais do que a pessoa aguenta, mais do que a pessoa pode, mais do que ela é capaz. Ele dá aquilo que a pessoa é capaz. Ele sabia que ele poderia fazer aquele 1 talento produzir mais. Ele sabia que ele poderia devolver 2 para ele, né? Mas isso não acontece. Aquele servo mau e preguiçoso, ele enterra aquele talento, ele guarda, ele não usa, né? E às vezes a gente passa a vida inteira da gente guardando o nosso talento. A gente vê gente tão boa, né? E a pessoa, assim,
não quer fazer o talento multiplicar conforme a graça, conforme o reino, né? Às vezes trata aquele talento com egoísmo, né? Faz um mau uso, ou até mesmo o que diz mesmo essa parábola, guarda o talento, esconde o talento, nem dá muito trabalho. Vem, irmão, vamos trabalhar com a gente na vinha do Senhor, nem vê, nossa Senhora, dá trabalho demais. Não vou não. Nossa, eu tenho primeiro que cuidar da minha vida, tenho muita coisa para fazer, vou nada, né? Então, é disso que está falando a parábola, né? Os 3 tinham as suas capacidades e ele poderia aqui ter devolvido 2 ao Senhor, o Senhor ia dizer para ele, mesmo que disse aos outros, né? O Senhor ia virar para ele e falar, muito bem, servo bom e fiel. Não é porque ele tinha um que o Senhor não ia dizer isso, não. O Senhor ia dizer para ele, muito bom, servo bom e fiel. Olha só esse talento que você tinha, né? Era um talento e olha o que você fez com ele, que beleza, né? Que maravilha. Mas o Senhor não pode dizer isso, né? E o Senhor diz então, a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, Mateus vai insistindo nesse choro e ranger de dentes aqui. Vamos acordar, pelo amor de Deus. E a esse servo inútil, a gente não pode ser servo inútil, não. Meu Deus do céu, Senhor, não nos permita sermos servos inúteis. Nós somos, Senhor, servos inúteis. Mas não permita que a gente seja mau e preguiçoso, que a gente esconda o talento, Senhor. Mesmo se der errado, se a gente talvez não souber nem o que fazer direito, a gente precisa fazer alguma coisa. Ajuda-nos a fazer o que é certo, Senhor. Porque senão nós seremos jogados nas trevas exteriores. Assim como as prudentes que ficaram do lado de fora, nós seremos jogados então nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Está falando do inferno, gente. Tem gente que fala que o inferno não existe. Existe sim, viu? É doutrina católica. Versículo 31. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se assentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita, vinde benditos do meu Pai, meu Deus, tomais posse do reino que você está preparado desde a criação do mundo, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Eu estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando que tivemos peregrinos, Senhor, e te acolhemos nu e te vestimos? Quando foi que nós te vimos na prisão e nós fomos te visitar? Responderá o rei, em verdade vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizestes. E ele se voltará em seguida para os da esquerda. E ele lhes dirá, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Olha o inferno aqui. Porque tive fome, não me destes de comer, sede, não me destes de beber, era peregrino, não me acolhestes, nu, não me vestistes, enfermo na prisão e não me visitastes. Também esses vão perguntar, quando foi que nós vimos, Senhor? O Senhor em todas essas situações e a gente não fez nada? E ele falar, todas as vezes, e ele dirá, todas as vezes, que deixaste de fazer isso a um dos meus pequeninos. Foi a mim que deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Meus irmãos, aqui está falando das obras de caridade, né? Está falando aqui das obras de caridade. Então, nós precisamos e nós somos chamados pelo Senhor, sobretudo agora na Quaresma, para nos exercitarmos para o resto do ano litúrgico, e para a nossa vida toda, nós somos chamados a fazermos as obras de caridade, a exercitarmos, nos exercitarmos a fazermos essas obras de caridade. Não esperar da vontade de fazer, não, fazer, porque precisa fazer, porque Jesus está com fome, porque Jesus está nu, porque Jesus está enfermo, porque Jesus precisa no outro. Não é? A carne do pobre grita. Jesus grita na carne do que precisa, né? Nós precisamos fazer alguma coisa, não é? Nós precisamos fazer alguma coisa.
Então, aqueles que fizeram, o Senhor vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. E aqueles que não fizeram, vai dizer: retirai-vos, malditos. Vai para o fogo eterno, destinado ao demônio, né? Capítulo 26. No capítulo 26 a gente já vai entrar na realidade, na cena da paixão de Cristo, né? Então aqui a gente já entra na realidade de Jesus que se entrega. E existe aqui uma conspiração dos sacerdotes e eles se reúnem então no pátio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e eles começam a deliberar sobre um meio de prender Jesus, por astúcia, e de o matar. Então aqui eles já se reúnem de forma séria, aquilo que eles já pretenderam sempre fazer, agora eles vão se reunir, eles vão fazer uma reunião e eles vão conversar: olha, nós vamos prendê-lo e vamos matá-lo, como é que a gente vai fazer isso? E aqui eles vão arquitetar um plano para fazerem isso. E eles vão ali já conversando sobre isso, a gente entra na realidade aqui do jantar na casa de Simão, né, o leproso, lá em Betânia. E Jesus está ali na casa de Simão e chega uma mulher com um vaso de alabastro, perfume muito caro, e derrama sobre a cabeça de Jesus. Aqui vai dizer que os discípulos ficam indignados porque o perfume era caro, e diziam então que poderia dar aquele dinheiro aos pobres. E aí o Senhor diz: pobres sempre tereis convosco, mas assim a mim nem sempre o tereis. Então Jesus, ele sabia que já estava chegando a hora de dar a vida, né? E derramando esse perfume em meu corpo, ele diz: ela o fez em vista da minha sepultura. Em verdade eu vos digo, em toda a parte que for pregado o evangelho, este evangelho pelo mundo inteiro será contado em sua memória o que ela fez. Aquela mulher, de forma inconsciente, impelida pela graça de Deus, né? Aquela mulher, ela derrama aquele perfume sobre a cabeça de Jesus e ele diz que ele está sendo embalsamado de antemão, não é? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou: o que quereis dar-me? E eu lhe entregarei. Meu Deus. Ajuntaram com ele 30 moedas de prata. Gente, 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Então Judas vendeu Jesus para eles como se ele fosse dono de Jesus. A gente tem que tomar cuidado quando a gente quer ser dono de Jesus. A gente quer mandar em Jesus. A gente quer que Jesus faça as coisas do nosso jeito. Nós temos que tomar cuidado com isso. Judas achava que ele era dono de Jesus. Ele vendeu Jesus, preço de um escravo. 30 moedas de prata. Ajustaram com ele então essas 30 moedas e desde aquele instante ele procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. E aí a gente entra na ceia pascal. E Jesus se coloca à mesa ao declinar da tarde, diz isso no versículo 20, ele se coloca à mesa com os 12 e ali ele já vai a queima-roupa. Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E aí eles começaram a se perguntar: Senhor, sou eu, Senhor? E Jesus vai dizer: mas ai daquele homem. Ele diz assim: aquele que pôs comigo a mão no prato me trairá. O filho do homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Seria melhor que esse homem jamais tivesse nascido. Nossa, é duro, né? Mas é real. Judas, o traidor, tomou a palavra com grande hipocrisia e perguntou: mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Gente, a palavra de Deus aqui no Evangelho segundo São Mateus nos chama a atenção. A gente vai ver que os outros, eles chamavam Jesus de Senhor. E Judas chamava Jesus de mestre. Mestre aqui no sentido pejorativo. Ele não reconhecia que Jesus era o Senhor. Ele até reconhecia que Jesus era mestre. E existem algumas religiões, umas falsas religiões hoje, e a vida inteira disseram isso, que dizem assim: não, Jesus é um bom homem. Jesus foi um mestre. Até a Nova Era o pessoal diz isso, né? Que Jesus foi o mestre da era de peixes. Mas nós entramos na era de aquários. Não vamos poder aprofundar isso agora, mas isso diz da nova era, né? E esse mestre precisa vir, porque existe uma nova era, a era de aquários,
Mestre da era de peixes foi Jesus, entende? Chama Jesus de mestre só. Então também outras religiões falsas, né? Que invocam espíritos, elas dizem então que Jesus foi um mestre, né? Então esse povo que fala que um novo mestre virá, eles estão falando do anticristo. Então o mestre aguardado pela nova era é o mestre, um dia a gente vai falar melhor sobre esse tema, a gente pode até fazer um vídeo sobre esse tema, é o mestre da era de Aquários. Ele é o anticristo que está sendo esperado, né? E que virá, gente, que está sendo preparado, prontinho para vir. Mas a gente não vai entrar nisso agora não. Depois, durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. Tomou então o cálice, rendeu graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Gente, o que Jesus fez aqui? Jesus atualizou a sexta-feira da paixão aqui. Você compreende? Que o que Jesus fez aqui, quando ele toma o pão e ele levanta o pão e ele diz: esse é meu corpo, o sangue, esse é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós. Aquilo que Jesus realizou na sexta-feira com derramamento de sangue, ele realizou aqui na quinta-feira santa, de uma forma que a igreja diz de forma incruenta, né? Não houve ali um derramamento de sangue naquele momento, mas houve a atualização já desse mistério, né? E é o que a gente vive em toda a Santa Missa. Aquilo que aconteceu na sexta-feira da paixão é atualizado na Santa Missa. O mistério da Santa Missa é esse. Paixão, morte e ressurreição de Jesus e não outro. Né? O Senhor continua então, dentro do mesmo contexto, eles cantam salmos. E aí ele vai dizer que essa noite, ele diz: eu serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Então ele vai falar assim: olha, vocês vão ser dispersados nessa noite, conforme está escrito. Mas ele diz de ressurreição, ele fala: depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Aqueles homens não estavam entendendo nada que Jesus estava falando, né? Mas Pedro, diante daquilo tudo que Jesus estava falando ali, Pedro disse assim: mesmo que sejas para todos, Senhor, uma ocasião de queda para mim jamais serás. E aí Jesus diz: em verdade eu te digo, nessa noite, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro fala: Senhor, mesmo que seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. Mas na verdade a gente sabe que Pedro negou. A gente vai ver isso logo aqui à frente. Pedro nega 3 vezes, né? A gente vai ver a partir do versículo 47 aí. E Pedro negou não foi porque não amava Jesus, não. Ele amava, mas amava com um amor fraco ainda, né? E ele era fraco. Ele não teve a capacidade de sustentar que Jesus era o Senhor e era o seu Senhor e que ele poderia morrer com ele, né? Ele teve medo da morte. Jesus até era o Senhor para ele, mas ele teve medo de morrer junto com Jesus no final das contas. Isso para dizer que nós também somos fracos, né? E que muitas vezes nós caímos. Mas Pedro, depois de Pentecostes, depois que ele foi batizado no Espírito Santo, Pedro nunca mais voltou atrás, né? Então por isso nós precisamos pedir todos os dias o batismo no Espírito, para que a gente não volte atrás e para que nós sejamos libertos de toda hipocrisia, né? E de toda a fraqueza da carne, né? De toda a concupiscência, para que a gente possa lutar contra o mal, contra o pecado. É só o Espírito Santo, meus irmãos, que pode nos ajudar. Voltando um pouquinho ali na parábola das 10 virgens, o azeite também é essa figura do Espírito Santo. Aquelas que tinham o azeite, eu não me prendi nisso porque eu peguei uma outra realidade ali, mas aquelas que tinham o azeite, elas que estavam cheias do Espírito Santo. Aquelas que estavam sem o azeite, elas estavam na reserva com o Espírito Santo. A gente não pode ficar na reserva, né? Pedro, depois de Pentecostes, nunca mais ele entrou na reserva. Foi cheio do Espírito Santo até o final. Então, aqui vai entrar na realidade da angústia suprema. Jesus vai para o Getsemane, começa a orar no Getsemane. Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Ele reza assim 3 vezes e no intervalo dessas 3 vezes ele chega ali diante dos discípulos e encontra eles dormindo, né?
Aqui vai dizer que ele diz a Pedro: não pudeste vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente precisa saber disso aqui, olha. A gente precisa vigiar e orar para não entrar em tentação. Não adianta a gente não vigiar, a gente não orar, a gente não vigia sobre o que a gente faz, a gente não evita as ocasiões de pecado e a gente não reza e a gente quer não cair em tentação. Não vai acontecer. Nós vamos cair em tentação, né? Então, Jesus vai dizer: levantai-vos, vamos, aquele que me traz está perto. Judas aparece, surge em cena com ali uma multidão de gente armada de espadas e cacetes enviadas pelos príncipes dos sacerdotes. Então, eram aqui servos do sumo sacerdote que se colocam ali, e ali Judas fala assim: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Judas chega e dá um beijo em Jesus. No filme A Paixão de Cristo, gente, isso tudo aqui é muito bem ilustrado. Assiste se você não assistiu ainda. Paixão de Cristo de Mel Gibson, né? A gente vai ver ali, quando João vê Jesus na cruz, o sangue derramado, a gente vai ver que automaticamente ele vai linkar com a cena da Santa Ceia, esse sangue derramado por vós, o corpo de Jesus elevado na cruz com o pão, né, consagrado, que é o corpo de Cristo derramado por nós. Também a gente vai ver o beijo de Judas, né? E Judas, o filme inteiro, ele vai esfolando a boca dele, primeiro com a mão, depois ele esfola na parede. Tudo que ele encontra, ele esfola, porque ele percebe que ele traiu o filho do homem com um beijo, né? Mas ele não tem arrependimento, ele tem remorso, né? Ele fica apavorado, porque ele vê que alguma coisa errada aconteceu. E é por aí. Tá começando a chover, vai dar uma chiadinha aí no vídeo, hein, gente? Se o vídeo cair, é porque a gente não tem 1000 inscritos ainda no canal. Vocês precisam ajudar a gente, pedir para os amigos aí se inscreverem no canal, gente. Que aí eu vou poder fazer isso ao vivo, né? Versículo 53. Crês tu? Aí Pedro chega, né, com a espada ali. Pedro teve até coragem, olha. Aqueles homens chegaram para perder Jesus. Pedro chega, embainha a espada e decepa ali a orelha daquele servo do sumo sacerdote, né? Aqui não vai dizer que é Pedro não, mas em outros evangelhos vai dizer. Crês tu, Jesus diz, que não posso invocar meu Pai, e ele não enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as escrituras segundo as quais está escrito que é preciso que seja assim? Então Jesus é um homem forte, corajoso, né? Ele diz assim: não, se o meu pai quisesse, se eu pedisse para o meu pai agora, ele enviaria ali mais de 12 legiões de anjos, mas ele não vai fazer isso não, porque eu não vou pedir e também não é vontade dele, né? Eu vou entregar a minha vida, não precisa interferir não, ele vai dizer. Tudo isso aconteceu porque era necessário que se cumprisse os oráculos dos profetas. Ai, gente, meu vídeo vai cair, misericórdia. Então, lá no versículo 63, Jesus, no entanto, permanecia calado quando ele é levado a julgamento diante do sumo sacerdote. E Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: por Deus vivo, conjuro-te. Diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus então diz: sim, além disso eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. Misericórdia, né, gente? Olha só. Eu falei que a negação de Pedro estava lá no 47, né? Não, a negação de Pedro está aqui no finalzinho desse capítulo. Então aqui, a partir do 69, a gente vê que Pedro nega 3 vezes, ele sai e ele chora